Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Batizados com o Espírito Santo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero começar esse vídeo contando a minha experiência, o meu testemunho com o batismo com o Espírito Santo. Então, eu fui criado em um lar evangélico, porém, não conhecia Cristo. Não sequer tinha ouvido falar do Espírito Santo. Não no sentido de que eu não tinha escutado alguém falar na igreja, mas os meus olhos, os meus ouvidos estavam tampados para as coisas espirituais. Então, por mais que eu tenha ouvido falar do Espírito Santo, seja na igreja, eu não compreendia. Então, era como se eu nunca tivesse ouvido falar do Espírito Santo. Nunca tivesse sequer ouvido falar do Espírito Santo. E isso é terrível para alguém que está dentro da igreja e não teve essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Então eu me encontrava dessa forma. Mas no ano de 2018, eu desci as águas, fui batizado no batismo nas águas, e ali então começou uma busca de maneira intensa pelo batismo com o Espírito Santo. Então, buscando, orando, jejuando, para que viesse então receber o Espírito Santo de Deus. E esse é um conselho que eu deixo para qualquer pessoa que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, que ainda não foi encharcado, cheio desse Espírito Santo maravilhoso de Deus. Porque o batismo em si, em descer as águas, que é um ato externo, uma cerimônia externa, um significado de que eu estou morrendo para mim mesmo e nascendo agora uma nova vida em Cristo, se nós não temos essa compreensão plena, nós acabamos que não... Com esse significado, nós não exercemos verdadeiramente nas nossas vidas. Ou seja, nós não nascemos novamente um novo homem ou uma nova mulher. Então isso aconteceu comigo. Eu desci ali, mesmo sabendo todo o significado do cerimonial, mas eu não recebi o Espírito Santo, porque tem pessoas que ao descer as águas, ela recebe o batismo do Espírito Santo nesse momento. Então o verdadeiro batismo, o batismo com fogo, o batismo no Espírito Santo. Então, passei um período aí buscando esse batismo com o Espírito Santo. E então, no ano de 2020, mais de um ano aí, no ano de 2020, num congresso da UMADEB, que tem um congresso muito grande aqui em Brasília, quando a cantora Damares estava cantando, ministrando, disse: quem está pronto? E ali, naquele momento, eu recebi o Espírito Santo. E a minha experiência, eu não falei em línguas, não pulei, não rodei. Mas eu sabia que naquele momento eu estava sendo cheio do Espírito Santo. É como você ouvir a voz de Deus pela primeira vez. Então quem já ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ela é inconfundível. Então você nunca ouviu durante a sua vida, mas quando você ouve, você tem a certeza em que você ouviu a voz de Deus, que era Deus que estava falando com você. Assim também é a experiência com o Espírito Santo. Então quando você recebe e é cheio do Espírito Santo, independente das manifestações externas que venham a acontecer, você sabe que foi cheio do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu comigo. Estou falando isso porque há uns extremos, querendo explicar sobre o batismo com o Espírito Santo. Alguns dizem que necessariamente você precisa falar em línguas ou ter alguma manifestação externa para realmente você ser batizado com o Espírito Santo. E não que eu não fale em línguas hoje, sim, eu teve uma experiência após realmente ser cheio, até durante sonhos, durante a madrugada, sendo aí, falando em línguas, até mesmo não nessa experiência inicial. Estou querendo trazer para você que cada um, o problema está em a gente querer explicar os mistérios de Deus, os nossos moldes humanos. Então, ele age como ele quer. Então, para uns, pode ter essa manifestação e para outros, não. Mas o certo é que quando você for batizado e for cheio do Espírito Santo e você realmente sabe que teve ali uma experiência sobrenatural com Deus. Então existem alguns extremos, de alguns estudiosos querendo tem que ter uma manifestação. Outros já vão pelo outro extremo que diz que não existe mais a manifestação de línguas, a manifestação dos dons sobrenaturais do Espírito Santo, que foi só uma experiência no Pentecostes, ou outros até chegam ao ponto de dizer que aquela experiência de Pentecostes foram as pessoas falaram em outras línguas, não em línguas que eu falo, em língua dos anjos, mas as línguas de outras nações, porque as pessoas que estavam ali ouviam falar em suas próprias línguas. Então há esses extremos, tanto
um extremo de que tem que ser dessa forma, e outros, né, tirando aí de qualquer forma. O batismo com o Espírito Santo, que você já dizendo que você já tem o Espírito Santo, e você não precisa aí, então ser tão cheio desse batismo com o Espírito Santo. Se você já aceitou Cristo, você já tem. Então tem esses dois extremos. Mas o que eu quero trazer para vocês, com essa experiência que eu tive, que a partir realmente desse momento que eu fui cheio do Espírito Santo, a minha vida mudou. Porque realmente nesse ponto eu nasci de novo. Nesse ponto eu fui, ali morreu o velho homem e nasceu um novo homem em Cristo Jesus. Nascido não da água e do Espírito. Um novo homem em Cristo Jesus. Então essa experiência ela é fundamental para todo cristão. Para todo verdadeiro cristão, ele deve buscar essa experiência com o batismo com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Se você, que apesar de estar na igreja aí 20, 30 anos, não teve essa experiência, eu recomendo totalmente, fortemente para você. Porque você, se realmente você não mudou de vida ainda, mesmo tendo toda essa história de vida no Evangelho, não mudou de vida, não é uma nova pessoa em Cristo Jesus, com o batismo com o Espírito Santo, você se tornará uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então é necessário essa busca, porque nós temos observado nos últimos anos que tem a sede, a fome pelo batismo com o Espírito Santo, ela tem se apagado. Nós não poderíamos deixar, até aquele que já foi, né, cheio do Espírito Santo, precisa buscar o renovo para continuar, permanecer queimando com fogo aceso em seu coração. Então, basicamente, o nosso vídeo de hoje vai falar sobre essa experiência, né, do batismo com o Espírito Santo. E aí nós temos o texto que vai trazer a base de referência para o vídeo de hoje, continuando ali na vida, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, a terceira viagem missionária, quando ele vai pregar em Éfeso. Então lembra que falei no vídeo anterior, na segunda viagem de Paulo, na segunda viagem missionária de Paulo, ele vai ser impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia Menor, ou seja, nessa região aqui de Éfeso. Então quando ele volta, na segunda viagem, ele apenas passa por Éfeso, cumprimenta os irmãos e vai então em direção a Jerusalém. Agora ele vai diretamente para Éfeso. Então ele vai se tornar, a Ásia Menor, com a cidade de Éfeso, vai se tornar até um ponto missionário ali, um ponto missionário da vida do evangelismo de Paulo na Ásia Menor. Então vai ser uma base, assim como Antioquia da Síria foi na sua primeira e segunda viagem, agora nessa terceira viagem, Éfeso vai se tornar esse ponto aí de referência. Então o texto que nós vamos ler se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Vai nos dizer assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que existia Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então aqui é uma experiência dos discípulos, alguns 12 discípulos ali que foi encontrado na cidade de Éfeso, que era apenas batizado nas águas, no batismo de João, mas não tinha recebido ainda o Espírito Santo. Então João, quando ele está realizando o seu ministério, ele disse aos discípulos, àquela multidão que o ouvia: eu na verdade vos batizo com a água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É o único que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Paulo vai dizer em Romanos 8, falando sobre essa questão do Espírito Santo, que aquele que não tem o Espírito Santo, ele não pertence a Cristo. Então, para que nós possamos pertencer a Cristo, nós temos que ter o Espírito Santo. Então, se você ainda não tem, busque com toda a sua força, com todo o seu ser, o batismo no Espírito Santo. Porque se você não tem o Espírito Santo, você não pertence a Cristo.
Então, alguns chegam até a dizer, mas não é só um só batismo. O texto que Paulo fala, lá em Efésios capítulo de número 4, do versículo 4 ao 5. Se você analisar o texto, né, alguns querendo dizer que um só batismo é a questão do apenas descer as águas e não precisa do batismo com o Espírito Santo. Se você for ler o contexto, Paulo vai dizer assim que há um só Espírito, um só Deus, um só Pai e um só batismo. Então o contexto ele já está dizendo ali, um só Espírito. Então Paulo está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Então esse é o verdadeiro o batismo de Jesus Cristo, o batismo com fogo. Então o ato externo do batismo de descer as águas é apenas eu declarando, né, a todos que eu estou morrendo para mim mesmo e ressuscitando em Cristo Jesus. Como eu falei lá no início, tem pessoas que ele é batizado, quando dessas águas ele recebe o Espírito Santo. Então, ali, o ato simbólico ele é concretizado por o ato verdadeiro, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, quando alguém disser, mas não é um só batismo, olha aqui o texto, leia o contexto para a pessoa. Um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Então, Paulo ali, lá em Efésios, está falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, é tão extraordinário que o texto que nós lemos aqui é justamente os discípulos da igreja de Éfeso, que agora Paulo mais tarde vai escrever a carta aos Efésios. Então é tão extraordinária a palavra de Deus que ela é harmônica. Os textos, se você não tirar texto como pretexto, né, e ler o contexto, você chega assim ao que realmente o Senhor quer nos falar, o Senhor quer nos ensinar. Então nós precisamos entender que o batismo com o Espírito Santo ele é fundamental para o nosso novo nascimento. Então eu estou falando algo que aconteceu comigo. Então a partir do momento que eu realmente fui batizado com o Espírito Santo, a minha vida mudou. Então realmente houve essa transformação. Algo que ninguém poderia fazer, que homem nenhum poderia fazer, que nem eu mesmo poderia fazer com as minhas próprias forças. Mas que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, agindo em mim, me tornou e continua operando. Então, se eu estou aqui fazendo esse vídeo é porque o Espírito Santo é como se fosse algemas invisíveis. Eu, por mim mesmo, não queria fazer. Toda vez para fazer um vídeo é uma luta. Mas o Espírito Santo ele me impulsiona a fazer a sua vontade. Ainda que haja dificuldades, ainda que haja até no mundo espiritual, um peso espiritual para que eu não venha fazer, mas o Espírito Santo ele me impulsiona a fazer isso. Então, trazendo a importância desse batismo com o Espírito Santo, nós vemos então o sinal da verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja de Cristo não é uma igreja que tem uma boa doutrina ou que pratica boas obras, mas é uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo, que é obra do Espírito Santo, em que pessoas ali são formadas por pessoas cheias do Espírito Santo. Então, uma boa doutrina, uma igreja com uma boa doutrina e uma igreja com boas obras, ela é o resultado de uma igreja com pessoas cheias do Espírito Santo. Então, ainda que isso é o resultado, não a característica principal. Porque ainda que algumas possam fazer essas boas obras, mas não ter o Espírito Santo, essa igreja não é a igreja verdadeira de Cristo. Porque o que Paulo vai dizer em Romanos 8, como eu disse, aquele que não tem o Espírito Santo não é de Cristo, não pertence a Cristo. Então, aquele que pertence a Cristo necessariamente precisa ter a graça, ser cheio do Espírito Santo. Então, o objetivo do nosso canal Cheio do Espírito Santo é que você possa, a cada dia, ser cheio do Espírito Santo. Porque só assim que nós iremos alcançar, iremos permanecer de pé, iremos permanecer na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, até que ele venha buscar a sua noiva linda e adornada. E o amigo do noivo, o Espírito Santo, ele tem um papel de preparar a noiva. Ele tem um papel de nos santificar, nos adornar para receber o noivo. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.